Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Sou a Daniele, analista tributária do DFE, e estou aqui hoje com a Érica, que é PO do Plug Storage, e o Cleverson, coordenador de experiência, para falar com vocês um pouquinho do nosso produto. Érica, seja bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Érica, muito prazer, sou Product Owner aqui do DFE. Cleverson, tudo bem? Tudo jóia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sou o Cleverson, coordenador de experiência aqui na TecnoSpeed dos produtos do Plug Storage. Isso, vejam que eu estou com um time de peso aqui hoje, hein, galera? Vamos falar de um assunto bem puxado, que foi a questão da NT 2014-002, as mudanças que tiveram agora nesse ano de 2022. Essa NT, ela trata da distribuição e a consulta dos documentos fiscais eletrônicos aos atores interessados, então, ao emissor, ao destinatário, ao transportador, né? São aquelas consultas realizadas no Web Service NFE, distribuição DFE. E também para ter acesso ao XML, né, as informações dessas notas. Eu estou compartilhando a minha tela com vocês agora, e eu vou estar falando, então, a respeito da NT, perdão. Então, vamos lá. O que aconteceu? Sem aviso prévio, nos últimos dias de fevereiro, eu me lembro bem que foi na sexta-feira antes do Carnaval, a Receita Federal do Brasil suspendeu devido a excessos, né, de utilização desse web service, as consultas por NSU específico e a consulta por chave de acesso, deixando somente a consulta de distribuição por lote, né, de NSU para estar sendo feita as consultas, as baixas, enfim. E isso gerou um grande desconforto e um descontentamento para todos os contribuintes, assim, a nível nacional, né? A rejeição 656, que é de consumo indevido, ela passou agora a ser aplicada de uma forma mais rígida, e isso foi divulgado, né, ele foi cortado de uma forma, assim, bem inesperada, e também foi retornado às novas definições dessas regras muito rápidas, né? Eles publicaram a NT num dia e ela já entrou em produção em um outro dia. Então, aqui para vocês, a gente tem na tela a última tabela, onde a gente tem a listagem dos documentos fiscais eletrônicos que permitem ou não essa consulta do XML, tá? E quais foram as novas regras, então, que a Receita Federal do Brasil, que o Fisco trouxe para a gente no início de março, né, no dia 10 de março. Então, agora, a tag de distribuição do NSU, toda vez que retornar o CESTAT 137, que quer dizer que todas as notas que tem lá para ser consultadas, elas já foram consultadas, você já consultou essas notas, você tem que aguardar o prazo de 1 hora para poder fazer uma nova consulta. Se caso não aguardar esse prazo, você toma a rejeição de consumo indevido, né? Você recebe essa rejeição do consumo indevido. Consultas por NSU de forma não sequencial, elas devem sempre ser baseadas no último NSU, né, que é retornado da última consulta. Então, se o último NSU for igual ao Max NSU, então quer dizer que você já recebeu também todas essas informações e aguarde 1 hora para fazer uma nova consulta. Todas essas regras, pessoal, que eu estou falando para vocês, elas são regras, teoricamente, vamos dizer assim, novas, que vieram com essa versão a 1.12, que é a versão que gerou um maior impacto para todos os contribuintes. E eu falo assim, contribuintes de um modo geral, desde a ponta lá do cliente final até aos nossos clientes aqui da TecnoSpeed, que são as software houses, né? O impacto, digamos assim, na semana do Carnaval, ela foi geral e foi tensa, não só nesse período, né? Foi por vários dias ali. Até sobre isso, Cleverson, nós observamos ali algumas dificuldades enfrentadas, né? Você pode comentar um pouco mais sobre isso para a gente? Sim, Érica. Aqui no lado da experiência do cliente, nos deparamos com várias dificuldades nesse período. Foi um período de adaptação que atingiu diretamente as 3 camadas de utilização. A TecnoSpeed como fornecedora do recurso, né? A Software House como fornecedora do sistema e gestão e controle, e o cliente final na ponta ali com a utilização. Para nós da TecnoSpeed, o desafio maior foi compatibilizar o produto em tempo hábil,
visto que essa NT ela entrou em produção um dia após a sua publicação. Acreditem vocês. Ela foi publicada no dia 9 de março e já entrou em produção um dia depois, no dia 10. Para os nossos clientes, né, que são as software houses, não foi diferente. Houveram muitas dúvidas que se estenderam e se estendem até hoje, onde a nossa consultoria técnica ela é acionada com situações por falha na utilização. A maior delas que a gente percebe sendo a falha de último NSU consultado não ser o último disponibilizado pela Receita, gerando assim a rejeição que a Dani citou ali, que é a 656, né, de consumo indevido. Isso ocasiona, pessoal, a não sincronização de uma determinada nota ou de uma sequência de notas no produto. Houve também uma mudança considerável que tivemos que controlar no produto, que foi relacionada ao tempo de bloqueio em que um CNPJ fica impedido de realizar a consulta, né, uma nova consulta, que é o limite de 1 hora. Esse contador de 60 minutos, ele passou a ser reiniciado em toda nova tentativa. A Érica vai mostrar depois para nós ali como a gente fez esse controle no produto também, tá, pessoal? Também a gente não pode deixar de citar a regra adicionada, limitando em 20 consultas por hora no tipo de consulta por NSU específico e chave de acesso específica. Essas duas formas de consulta, de sincronização, né, elas servem como uma válvula de escape para eventuais pulos de faixa ocasionados pela consulta por último NSU fora da sequência. Tá? Então, essa funcionalidade ela tornou uma solução ali alternativa, porém limitada pela questão das 20 consultas por hora. Tá? Por fim, e não menos importante, o problema que a gente esbarra até hoje, e que nós não tivemos e não temos controle, que é a sincronização de notas por mais de uma aplicação. O que isso gera? Isso gera muita dificuldade nos nossos clientes, pois quando há uma sincronização em outra aplicação, por exemplo, um sistema no escritório de contabilidade, trabalhando junto com o nosso produto, junto com o Plug Storage, as notas que forem sincronizadas em um, elas não são sincronizadas no outro. Ainda assim, essas notas podem ser sincronizadas, né, por NSU específico ou por chave específica. Porém, nós caímos na regra anterior que eu citei, que nós vamos estar limitados a 20 consultas ali por hora. Tá? Esse cenário de aplicações consultando simultaneamente, ela é bem sensível, pois o nosso cliente e o cliente final, na maioria das vezes, não tem conhecimento se há alguma aplicação fazendo consultas de notas ao mesmo tempo que o Plug Storage. Para a software house, que é o nosso cliente, imagina-se apenas o produto que ela contratou, né, que é o Plug Storage. Mas, na realidade, em muitos casos, não é isso que acontece, infelizmente. Até o momento, a Receita Federal não disponibiliza nenhum recurso que possamos utilizar de forma comprobatória para esse tipo de caso. Ou seja, não há como, hoje não tem como a gente saber quais aplicações estão realizando as consultas. Isso é ruim, porque causa uma impressão em determinados cenários para os nossos clientes que o problema está no nosso produto. Mas não é. Isso é apenas mais uma das limitações da SNT. Tá? Essas foram as principais situações que essa versão da NT 1.12 2014-002 vem nos desafiando, né, que geram muito impacto direto, não só para os produtos da Tecnospeed, mas para todos os atores interessados nas notas destinadas. Tá? Isso aí foi um compilado aí das principais situações que a gente enfrenta aqui, né? Enfrentamos e ainda enfrenta aqui na experiência do cliente. Eu falo que assim, às vezes a NT, igual eu mencionei, né? Já existia aquela regra de consumo indevido, ela era aplicada, porém não de uma forma tão rígida como que ela veio, né? Exato. Agora, e veio de uma vez. Realmente. Bem puxado. Sim. Houve muitas dificuldades com isso, né? E muito obrigada pela explicação, Cleverson. Nos ajudou a entender um pouco melhor sobre isso, né? Porque nós vimos que houve grandes desafios, né? Mas hoje nós vamos poder ver na prática como o Plug Storage ele atende hoje todos esses cenários, tá? Então, estou compartilhando aqui a minha tela e nós vamos ver um pouco mais sobre isso, tá?
Existem no Plug Storage hoje 2 tipos de consulta. Então, a manual e a consulta automática. Para a consulta manual, será necessário clicar nessa opção aqui, buscar notas destinadas. Então, vamos verificar aqui, buscando notas destinadas. Caso nós tentarmos clicar novamente, nós observamos aqui que nós tivemos um aviso, olha só. Você buscou notas destinadas a menos de 90 minutos. Essa operação estará disponível novamente daqui 1h29, tá? Então, por que deste aviso? Conforme validado nas novas NTs, conforme o Cleverson e a Dani comentaram, o tempo de consulta é limitado a uma vez dentro da hora, tá? Então, nós podemos ver uma questão aqui. Nós podemos ver que aqui ele está em 1h30, conforme o aviso. Pois em alguns casos, nós observamos que ocorreu consumo indevido em 1h08, por exemplo. Então, dessa forma, com base nesse tempo de consulta que nós estabelecemos, o nosso produto garante que o CNPJ não irá cair em consumo indevido, tá? Então, também é possível realizar a consulta automática, além da consulta manual. Mas lembrando que as duas, elas não podem ser executadas simultaneamente, tá? Então, o cliente, ele vai ativar a consulta automática, depois eu mostro melhor para vocês como que o cliente pode fazer isso, e o Plug Storage será responsável pelas consultas. O controle de último NSU, ele também vai ser realizado internamente, tá? Então, o cliente não precisa se preocupar com essa parte. Se o último NSU na tag do XML retornado pela Cefaz, por exemplo, tá? Vou colocar um exemplo para vocês. Se ele for 10, nós iremos atualizar a nossa próxima consulta para 10, tá? E se nós verificarmos que existem mais notas liberadas ali no ambiente nacional, vamos colocar um cenário ali de um cliente que tem bastante notas, né? A partir da tag MaxNS1 no XML, nós vamos continuar a consulta, até que a Cefaz retorne que não existem mais notas, tá? Então, nós olhamos tanto para a tag último NSU, para ver o que está salvo na Cefaz ali, né? Por último, para continuar as consultas, e nós olhamos também para a tag MaxNSU para buscarmos as outras notas, as notas restantes. Ô, Érica, e essa questão dos 90 minutos, né, você falou que tem ali, porque até então a orientação, né, do fisco é o consumo indevido dentro de 60 minutos. Por exemplo, eu levei um consumo indevido, né, antes, se eu seguisse consultando, ele estaria contando dentro dos 60 minutos, dentro do primeiro consumo indevido que eu levei, e hoje já não, né? Se eu levar um consumo indevido depois de 23 minutos, voltar lá, consultar de novo, ele zera e volta a contar esse consumo indevido, né? Hoje, por isso que nós temos esse controle aqui dentro do Plug Storage, né? Justamente por isso, para garantir que dentro desse determinado tempo, não vai ter mais de uma consulta, tá? Então, isso vai garantir para o cliente que o CNPJ dele não seja bloqueado por consumo indevido. Bacana, interessante. E a consulta por chave de acesso, como que ela é feita? Por exemplo, né, se por acaso eu tenho aqui uma nota que não veio, eu posso fazer essa consulta por chave de acesso também? Sim, é disponibilizado esse método, né, essa opção aqui no Plug Storage também, tá? Como nós vamos ver aqui. Então, aqui, nessa tela, nós temos aqui a opção de sincronizar por chave, tá? Vamos verificar aqui, ó. Então, a gente clicando aqui em consultar, sincronização e processamento. Caso for necessário, essa chave só poderá ser consultada novamente após 15 minutos. O porquê disso? Também para evitar consumo indevido, tá? Então, nós não permitimos que sejam realizadas mais de 20 consultas por hora. A Cefaz, ela estabeleceu essa nova NT, né? Então, essa consulta por chave também pode ocorrer consumo indevido. Por isso que nós limitamos ali a cada 15 minutos para o cliente conseguir fazer a consulta por chave, tá? Até mesmo se ele for tentar incluir muitas chaves dentro de uma hora, ele não vai conseguir, tá? Porque nós também realizamos esse bloqueio, tá? Conforme tem a orientação do fisco, né? Nosso produto está adequado extremamente, rigidamente, digamos assim, de forma rígida, para atender o que o fisco está pedindo, né? Somente 20 consultas dentro de 60 minutos. Bacana. E junto a isso também, né, pessoal, nós tivemos agora no dia 1º de junho a questão da manifestação do destinatário, né?
que até então não tinham uns prazos tão rígidos como nós temos agora. Então, a versão 1.10 da NT 2020-001, que é a NT da manifestação do destinatário, o que ela está trazendo? Que a ciência da emissão, que é opcional, ela pode ser feita dentro de 10 dias contados a partir da data de autorização da NFE. Já a confirmação da operação, o desconhecimento ou a operação não realizada tem um prazo de 180 dias contados a partir da data de autorização do documento, tá, da NFE. O Érica, e o Plug Storage, ele faz também esse processo de manifestação? Faz sim, Dani. O Plug Storage também realiza isso, tá? Então, qual a opção que o cliente tem? O cliente tem a opção de permitir que o Plug Storage ele realize a ciência automática da nota. Então, assim que a nota chegar em nossa base, depois que a gente passou por aquele processo de consulta da nota na Cefaz, nós pegamos essa nota, nós já enviamos para a manifestação com a ciência da operação e nós tentamos realizar a consulta do XML completo, tá? Aqui tem um ponto importante. Nós gostamos de lembrar que a nota ela só vai ter o XML completo liberado se ocorrer a ciência da operação executada automaticamente ali, ou manual também, ou se tiver a confirmação da operação, tá? Caso contrário, vamos supor que a ciência da operação ela caiu ali dentro daqueles 10 dias estabelecidos ali, conforme a Dani comentou, né? Se cair dentro disso, não é possível realizar a ciência, consequentemente, não vai ser liberado o XML completo. Dessa forma, é necessário realizar a confirmação da operação para que nós possamos tentar gerar o XML completo posteriormente, tá? Depois do sucesso da manifestação, nós vamos tentar gerar o XML completo a cada 90 minutos, durante 24 horas, e depois a cada 8 horas, durante 7 dias. Tá? Então, pode ser que, em alguns casos, a Cefaz ela não disponibilize o XML completo momentaneamente ali no ambiente nacional. Então, esse tempo de 90 minutos, ele também é controlado para evitar consumo indevido da Cefaz na consulta por chave para receber o XML completo, tá bom? Então, esse controle também é feito nesse fluxo entre realizar o evento, realizar a ciência, né, a manifestação, e, posteriormente, a geração do XML completo. Legal. E de tudo que você compartilhou aqui com a gente agora, né, do produto, o que o cliente, o que a software house controla do lado dele? Por exemplo, né, ele comprou o Plug Storage e vou estar usando aqui a consulta de notas destinadas. O que ele vai controlar do lado dele? Essa é uma pergunta importante, Dani. Hoje nós temos poucas coisas que a software house pode controlar do lado dele, tá? Então, por exemplo, aqui nas configurações de destinadas, o cliente ele pode escolher a opção se ele quer que nós verifiquemos automaticamente, se nós consultemos automaticamente as notas na Cefaz ou não, tá? Então, se ele não quer, ele pode colocar aqui a opção não. Se ele quer, ele pode escolher a opção ali de quanto em quanto tempo nós vamos verificar automaticamente ali, fazer essa consulta, né? Então, a partir de 90 minutos, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, ou até mesmo 24 horas, né? Então, esse tempo, ele varia muito conforme o tanto de notas que o cliente vai ter ali emitidas, né? Conforme quantas notas destinadas ele vai ter disponível no ambiente nacional, tá? A mesma coisa com a ciência, tá? Então, se ele quer que nós realizemos a ciência automática, ele pode marcar a opção aqui também, salvar, e nós vamos fazer esse processo, tá bom? Outra coisa bem importante que nós temos, tá? Então, esse processo da software house é bem simples, né? Elas podem fazer aquela consulta manual, conforme eu coloquei, como também pode deixar esse processo com o Plug Storage, que ele vai executar automaticamente. Basta ele setar as configurações aqui, tá? E algo interessante que nós temos é a documentação. Então, nós vamos deixar disponível aqui na descrição do vídeo o link, né? Para que seja possível visualizar essa doc. E aqui, o cliente, ele vai conseguir, vai ser um auxílio, né, para o cliente, vai ser de grande ajuda para as consultas destinadas. Então, essa documentação vai abranger todos os pontos conversados hoje nesse webinar, tá bom? Então, fica aí de ajuda também para o cliente conseguir tirar as dúvidas e visualizar como que é feito esse processo de consultas destinadas no Plug Storage. Beleza.
Cleverson, e aí da parte da experiência do cliente, né? Com tudo que a Érica apresentou para nós aqui do Plug Storage, que está já em andamento, que está funcionando, o que você tem de feedback para passar para a gente? Como que está a experiência do nosso cliente? Agora estamos navegando por águas mais calmas, né? Águas mais tranquilas. Nós tivemos momentos ali bem complicados, né? Porque não só a TecnoSpeed, mas todos os fornecedores de recursos foram pegos de surpresa, né? No âmbito nacional aí com essa NT, visto que ela foi publicada num dia e já disponibilizada em outra. Então, nós não tivemos tempo hábil para subir versões de teste, né? Nós tivemos já que colocar, arrumar o carro com ele andando, né? Praticamente. E os nossos clientes foram muito parceiros, estiveram do nosso lado, né? Participando ali, trazendo feedbacks. E hoje nós estamos com o produto aí bem redondo, com as regras todas amarradas ali, como a Érica mostrou para nós. O que a gente percebe hoje é que as situações que chegam para nós aqui na consultoria técnica são mais por questão de desconhecimento da regra, né? Por exemplo, notas que não estão com o XML completo disponibilizados, que depois, quando nossa consultoria vai analisar, a questão ali que a Érica pontuou dos 10 dias, né? Do limite de 10 dias da data da autorização da nota para você fazer a ciência automática, né? Daí o produto não faz a ciência automática, você tem que fazer a manifestação. Então, muitos clientes ainda desconhecem dessa regra, né? Ela veio depois, inclusive, né? Da versão da NT. E a questão mesmo da utilização de múltiplas aplicações, né? Que isso também causa problemas aí de salto de notas, né? Então, os atendimentos que a gente pega, o cliente nos questiona, olha, por que essa nota não está na plataforma, né? Quando nós vamos fazer uma verificação ali, a gente constata, por exemplo, lá no portal da Receita, que essa nota ela já foi manifestada, mas não consta na nossa base. Isso evidencia que ela foi utilizada outra aplicação, né? Então, o cliente às vezes também desconhecia dessa outra aplicação, né? Muitos clientes não têm o conhecimento que o contador, né, o sistema da contabilidade ali também tem o acesso ao certificado digital, a senha, e ele pode fazer também a movimentação, né, de notas destinadas. E isso impacta diretamente na utilização no Plug Storage. Então, o ideal, como a própria NT diz, é utilizar apenas uma aplicação, né? Utilizar somente ali o produto contratado, o Plug Storage, para fazer essa sincronização que hoje, igual eu falei, já está fluindo de forma muito consistente, tá muito bacana mesmo. A experiência dos clientes aqui tá bem legal mesmo. E até interessante essa questão que a Cefaz inseriu ali, porque com base no Max NSU, que é uma tag do XML retornada ali pela Cefaz, nós conseguimos ver se tem mais notas. Então, a gente não para por ali a nossa consulta, né? Nós continuamos trazendo mais notas. Até a Cefaz, ela permite que dentro de uma hora, se tem mais notas ali para serem consultadas com base naquele valor do Max NSU, a gente pode sim continuar a consulta. Tá? Então, a gente vai prosseguir ali para garantir que o cliente tenha todas as notas, né? Nós vamos parar de consultar realmente quando você faz falar ali, não, agora não tem mais notas, né? Acabou as notas, não tem nenhum registro que foi encontrado ali. Isso, somente quando o Max NSU foi igual, o UT NSU foi igual ao Max NSU, significa que não tem mais notas disponíveis, aí o produto para de procurar, exatamente. Legal, bacana. Bom, pessoal, a Érica vai estar disponível, né, como ela mencionou, a questão da documentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem aqui o pessoal da TecnoSpeed, né, nós estamos à disposição para atendê-los, tá? Érica, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, compartilhando, né, o produto do Plug Storage. Muito obrigada, eu que agradeço grandemente aí vocês pelo apoio, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, entrem em contato conosco que nós vamos ajudar vocês aí da melhor forma, tá bom? Isso. Cleverson, muito obrigada por estar aqui também passando para a gente essa experiência, a gente sabe que foi o caos, né, e que agora, como você disse, estamos navegando por águas tranquilas. Isso, foram momentos difíceis, mas até agradecer a Érica também aqui, externar de forma pública aqui, né, a nossa PO que nunca mediu esforços aqui e toda a equipe também, né, que nunca mediu esforços aí para que essas situações aí esses problemas fossem sanados ali da melhor forma possível, da forma mais rápida, com o menor impacto ali para os nossos clientes, tá? Então, agradecer pela oportunidade
de trazer esse tema aqui tão polêmico, né, que gera tanto, gerou e ainda gera tanta discussão aí entre os interessados, né, entre os atores interessados. Então, obrigado aí mesmo, e nosso time aqui na consultoria técnica, como sempre, vai estar sempre disponível para atender vocês aí da melhor forma. Obrigado. Beleza, pessoal. Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, estamos aqui. Até mais.